Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, eu quero você comigo, hein? O tema é Deus deixou de ser Deus. Exatamente, confere comigo. Nós vemos, na verdade, que no Antigo Testamento, Deus ele se mostrou como um Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos ali Deus falando que Ele era o Senhor, o Criador, o Elohim. Nós vemos Deus se mostrando várias faces dele no Velho Testamento. Tanto para Moisés, como para Noé, como para grandes homens de Deus. Mas há algo interessante. Porque existia algo no coração de Deus que Ele não queria ser conhecido como apenas o Criador. Como alguém que é apenas um Deus. Por quê? Porque Deus, quando nós falamos a palavra Deus, parece ser algo muito distante. Parece que ser algo que está lá no céu, muito longe da gente. Mas e aí Deus, Ele quis ser conhecido não mais apenas como um Deus. E eu sei que várias pessoas quando vão orar, vão fazer a sua oração, e eles simplesmente oram, Deus dos exércitos, Senhor magnífico, poderoso. Não tem problema em fazer isso, lógico que não. Mas você sabe, Deus quer ser mais do que chamado de Deus. Tem um nome que esse é que o nome do verdadeiro Deus nosso. E é disso que eu vou falar hoje, é importante você ficar nesse vídeo para você entender plenamente sobre isso. Eu vou falar 3 pontos fundamentais, principalmente o último, para você entender isso com muita clareza. Então, primeira coisa, todos são filhos de Deus. E é interessante que a Bíblia diz lá em João 1,12, ela fala, mas todos a quantos receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que creem no seu nome. Então o primeiro tema nosso aqui é, não, nem todos são filhos de Deus. Mas o que significa isso? Na verdade, a Bíblia é muito clara que fala que aquele que crê, aquele que acreditou na provisão de Deus, esse sim é filho de Deus. Então todos nós nascemos criatura, mas nós só tornamos filhos de Deus a partir do momento que de fato cremos em Jesus. Quando eu creio em Jesus como meu Salvador, então eu tenho Deus como Pai. E é isso que é muito impressionante. É que Deus deixou de ser apenas Deus e se transformou em Pai. Exatamente, Paizinho. É só olhar, por exemplo, na oração ali que Jesus nos ensinou. Jesus chega e fala, eu vou ensinar uma oração para vocês. E qual que é a oração que Jesus falou? Ele começa falando que Pai nosso que estás no céu. Que coisa fantástica! Deus parece que parou de ser aquele Deus longe, distante, aquele Deus que vive lá no terceiro céu, muito longe da gente, e transformou em Pai. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala muito mais, até profundo disso. Ele fala para nós chamarmos de Deus de Abba Pai. Sabe, isso na verdade era um linguajar na época ali de Paulo, isso significa paizinho, pai de amor, pai querido. Então, Deus deixou de ser Deus e se transformou em um pai. Deus deixou de ser apenas aquele criador que fez o homem do pó e transformou em um pai, um paizinho perto, em alguém que importa, em alguém que trabalha ao seu favor, em alguém que não dorme, alguém que cuida de você nos mínimos detalhes. Aí nós vemos, por exemplo, Jesus falando que se o pai terreno cuida bem dos seus filhos, ainda mais o Senhor Deus, ainda mais o Pai Celeste. Então, peraí, Deus parou de ser aquele Deus longe e transformou em um Deus perto. Eu vou te falar, sempre foi da vontade de Deus ser considerado e ser chamado de Pai. Deus, Ele tem isso no coração dele. Deus quer que nós o chamamos de Pai. Deus quer que nós vemos Ele como Pai. E eu vou te falar mais, viu? Os nossos pais, eles têm um grande poder de nos influenciar a nossa percepção de paternidade, inclusive diante de Deus. Por isso que uma coisa que o diabo mais ataca é os pais. Por isso que nós vemos na maioria das famílias quem é o mais estranho, o que abandona, o excluído, o ruim, o longe, quem quer? O pai. O diabo ele sabe que o pai terreno ele tem esse poder, essa responsabilidade de transformar a imagem de um pai levada para Deus, para apontar para Deus. E aí então por isso que ele ataca tanto.
Por isso nós vemos tanta casa destruídas através do pai, que troca de família, sabe? Que não está ali, sabe? Que o filho nasce, ele não está ali na hora do nascimento do filho, que no dia da reunião dos pais ele não vai. Então nós vemos o quanto o diabo ela ataca a figura do pai. Por quê? Porque a figura do pai ela aponta para Deus. E ele sabe que se eu desconfiguro a paternidade na sua cabeça, eu também eu desconfiguro a própria paternidade de Deus na sua cabeça. Se eu entendo que pai é aquele que abandona, pai é o insensível, pai é o duro, pai é o chato, pai é o que diz não, eu também vou colocar isso diante de Deus. Eu crio uma imagem de Deus com base no meu pai viveu e me passou. E por isso que a grande estratégia do diabo é vir em cima dos pais. Por isso que é os primeiros atacados, é os primeiros que abandonam as casas, é o primeiro que apronta o peteco. Sabe, mas eu quero te falar, mesmo que seu pai não foi uma referência, ou não foi um bom pai, você tem um pai que é Deus. Sabe, Deus deixou de ser apenas aquele Deus longe e transformou em um paizinho. Sabe, eu quero te falar uma coisa, a Bíblia deixa bem claro, Deus não quer mais servos, Deus quer filhos. Deus não tem interesse mais em servos. Eu sei que muita gente gosta de falar, eu sou servo de Deus, eu estou aqui para servir a Deus. Mas eu quero te falar, nós não estamos aqui para ser servos de Deus. Nós estamos aqui para receber uma herança do nosso Pai. Nós estamos aqui para receber e para viver e desfrutar dessa terra que o nosso Pai conquistou, criou e nos deu. Por isso que eu falo que o mundo é nosso, porque o mundo ele foi criado para os filhos de Deus. A Bíblia diz mesmo em Salmos que a terra, os céus é do Senhor, mas a terra são dos filhos. Sabe, essa terra é nossa, o Senhor fez para nós. É lógico que o diabo entrou em ação, mas essa terra é nossa e nós estamos aqui para reconquistar esse grande presente e privilégio de Deus. Por isso é muito importante que você encare Deus e veja Deus não como um Senhor. Sério, vê Deus como pai, como paizinho, sabe? Um pai que se importa, um pai que se compadece, um pai que entende. E Jesus falou, eu vou ensinar vocês uma oração. E a oração ele começou, Pai nosso que estais no céu. Sabe, isso é impressionante. Ele agora, Deus não é aquela figura velha e longe da gente. Deus agora transforma em pai. Ele é um pai tão amoroso que ele quis tabernacularizar. Ou em outras palavras, ele quis habitar no meio de nós. Por isso que ele enviou uma parte da Trindade, que é o que? O Espírito Santo, para entrar dentro de nós, para habitar no nosso espírito. Olha, tanto que Deus, o nosso paizinho, é apaixonado por nós. Sabe, isso é impressionante, porque a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, você tem Deus como Pai. E aí Deus então transforma em Pai. É isso que Deus quer ser chamado. É isso que Deus quer ser conhecido. Deus quer ser conhecido e chamado como Abba Pai, como paizinho, como pai de amor, pai que cuida, sabe? Como o nosso pai. E aí a segunda coisa que muitos podem perguntar, Roger, segundo ponto, qual é a consequência então de sermos filhos de Deus? O que acontece a partir do momento que eu me torno filho de Deus? E aí nós temos então em Romanos 8, verso 15, Romanos 8, verso 15, olha só o que ele diz. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Uau, que coisa fantástica! Qual que é a consequência? Então vamos lá, todos nós nascemos criatura. A partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, eu então transformo Deus como meu Pai. Eu vou nascer de novo. Só que aí existe uma consequência. Qual que é a consequência? Presta atenção, a consequência é libertação do pecado e libertação do medo. Olha que coisa fantástica. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, ele me liberta do poder do pecado e ele me faz então a viver uma vida sem medo. O medo, na verdade, só tem quem não é filho de Deus. Só temos medo, como diz a Bíblia, o amor, o perfeito amor, que é o amor de Deus. Ele lança fora o medo. Esse perfeito amor, entende? E aí nós vemos incrível isso, que a partir do momento que você vive como filho de Deus, entende, tem essa revelação, você então não vive mais atemorizado, você não vive mais com medo, você está livre do pecado, livre do seu passado, livre das suas angústias, porque você tem Deus como Pai. E a partir do momento que você tem Deus como Pai, Ele falou, eu não te dei um espírito de escravidão, para você viver no pecado ou muito menos para você viver com medo. E você sabe, muitas pessoas não têm noção o que é essa realidade.
Imagina comigo, imagina alguém que ele está preso numa cadeia gigante e ele não consegue se livrar daquela cadeia. Chega um advogado e fala o seguinte, olha, eu paguei sua dívida. Sua dívida é extremamente cara, mas eu paguei sua dívida. Ele vai e ele abre aquela cadeia. E aí ele fala para a pessoa, agora vai e sai. Sai da cadeia agora que você está livre. Mas aquela pessoa fica fazendo o quê? Ah, não, eu não vou sair não. Ah, será que eu não tenho que fazer alguma coisa para sair dessa cadeia? Será que é tão simples assim? É só crer que está aberto e andar? Pois é, esse que é o problema de alguns. E é por isso que a religião prejudica, porque a religião diz o quê? Que mesmo a cadeia estando aberta, você tem que fazer coisas para ser livre. Mas não tem, é apenas olhar para o advogado e agradecer e falar, eu creio no seu pagamento, eu creio no que você fez por mim, eu vou sair dessa cadeia. Eu quero profetizar isso agora, você que está assistindo esse vídeo. Hoje o Senhor está te livrando de toda a cadeia do pecado, sabe, da cadeia da masturbação, da cadeia da sexualidade, sabe, da cadeia da pornografia, da prostituição, da mentira, da pobreza. Existe uma cadeia que Deus está quebrando agora na sua vida. Isso é poderoso, a cadeia está aberta, sabe, mas muitos ainda que não tiveram essa revelação, eles vivem como se fosse preso. Eles vivem como se fosse na prisão. Eu quero te falar, a cadeia está aberta. Você pode sair dela para viver uma vida abundante, para reinar em vida, para desfrutar do melhor dessa terra. A cadeia está aberta. Para de viver com isso. Para de viver acusado, condenado. Para de viver de pecado em pecado. Viva de glória em glória. O Senhor abriu essa cadeia para nós. Sabe, isso é poderoso. E aí, eu gosto de dar um exemplo muito, muito fantástico. Eu não sei se vocês já foram em circo e já viram, por exemplo, eu quando era criança gostava muito de ir em circo. E aí, no circo eu adorava ver os leões e os elefantes. Só que eu ficava impressionado como os elefantes daquele tamanho seguiam as varinhas. O povo daquele tamanho, os pequenininhos, batendo as varinhas, ele seguia. E aí então eu fui entender por que o elefante ele não ia para cima. Você sabe, o elefante é um dos animais mais violentos que tem. E como que aquele bicho daquele tamanho simplesmente está ali parado, subindo ali num pedestalzinho, subindo ali numa bola. E aí eu fui estudar sobre isso e eu vou te contar. Você sabia que os circos e essas pessoas que criam elefantes, o que eles fazem? Desde pequeno, eles colocam uma corrente no elefante. Então, quando o elefante é muito pequenininho, ele não tem muita noção, ele não tem muita força. Então, se você coloca uma corrente, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir sair daquela corrente. Aí que está o negócio. Aí o elefante vai e cresce. Só que quando ele era pequeno, ele olhava para aquela corrente e falava o quê? Eu não dou conta de sair dessa corrente. Só que depois ele cresce, ele avança, os anos passam e ele fica maior e mais forte, mas ele continua acreditando que ele ainda está preso. Entende? Por isso que a grande estratégia do diabo também é marcar você na infância. É colocar mentiras, sofismas que tem cara de verdade na infância. Por quê? Porque aí você olha e fala, é verdade, eu não dou conta de sair disso. Por que os elefantes grandes hoje obedecem? Porque quando eles eram pequenos, eles foram induzidos a acreditar que eles não tinham força o suficiente. E talvez essa é a sua história. Talvez você ache que você não tem força o suficiente. Talvez você olhe e fale, Rod, mas para esse pecado, para essa situação, eu não consigo, eu não tenho força suficiente. Por quê? Porque você é igual esse elefante. O diabo mentiu para você na sua infância e você hoje acreditou que dessa é verdade. Mas eu quero te falar, essa corrente que te prende não é nada. Você pode se livrar dela de uma vez por todas. Se livrar de uma vez por todas dessa corrente angustiosa, pecaminosa na sua vida. E isso é poderoso nós entendermos. Isso é incrível. Você está livre das suas experiências do passado. Elas não determinam mais sobre você. O seu passado não determina mais quem você é. As suas tentações, os seus problemas passados. Mas sim Cristo. As pessoas muitas vezes, inclusive tem pessoas que têm medo até de avião. Você sabe, eu descobri, as pessoas não têm medo de avião. As pessoas têm medo da morte. Tanto é que se um avião estiver parado, o que elas fazem? Aqui no chão elas entram. Mas quando o avião sobe, aí elas têm medo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de morrer. Ninguém tem medo de avião. E por que as pessoas têm medo, na verdade, de morrer? Porque elas sabem que depois da morte, todos nós vamos encontrar com Deus. Hebreus 9, 27. Lá diz exatamente sobre isso, que todos estão destinados a apenas morrer uma vez só. E depois encontrar com Deus ali no juízo, ali no grande dia. Entende?
E aí, então, nós vemos que, na verdade, as pessoas têm medo de morrer, porque elas não se tornaram filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm medo da morte. A morte é o único inimigo, o último inimigo a ser vencido, mas nós vencemos ele pelo poder do Senhor Jesus. E por último, a Bíblia diz que nós somos filhos adotivos. E aí você vira para mim e fala, Roger, mas o filho adotivo é do mesmo jeito, é aquela pessoa que toma, que não é o pai da criança, mas toma aquele filho para si e agora transforma ele em seu filho? Não. Aqui, quando a gente fala de adoção, nós acreditamos nisso, que é uma pessoa que não é pai e pegou aquele filho que não era filho e levou para sua casa. Mas eu quero te falar, a palavra adoção aqui não foi melhor traduzida. O melhor seria filiação. Deixa eu te falar, nós não éramos filhos do diabo e nos tornamos filhos de Deus. Não, não. Nós nascemos filhos de Deus. Nós nascemos filhos de Deus a partir do momento que cremos. Nós não éramos filhos do diabo. Por isso eu quero te falar, você pertence à família de Deus. Você tem Deus como seu pai. Você não é um filho adotivo que o diabo não queria mais e Deus pegou. Você nasceu no coração de Deus. Você é um filho filiado, que tudo que pertence a Deus pertence a você. Toda herança de Jesus pertence a você. Tudo aquilo que Cristo merece, você merece. Tudo aquilo que Cristo é, agora também você é. Porque nós temos um pai e nós temos uma herança. E isso é poderoso saber. Isso é uma verdade sobrenatural. Por isso eu quero te dizer que é importante você entender que Deus agora é seu pai e você é filho de Deus. Amém? Que fantástico esse vídeo. Se fosse você, assistir ele de novo para entender as revelações desse vídeo. Se você gostou, tem aqui as minhas redes sociais, me siga nas redes sociais, deixa seu comentário, o que mais te impactou, o que mais te marcou e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo, o mundo é nosso e tamo junto.